Bom dia, alunos, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma excelente período de férias escolares, com a família de vocês, que vocês possam ter curtido esse momento junto com vocês, com eles e também descansado um pouquinho, tá bom? Eu vou conversar com vocês agora sobre o capítulo 5, que está na página 38 do nosso livro de ensino religioso, certo? Que é A Cidade das Crianças. Como vocês puderam ver, nós estamos trabalhando agora a unidade 2, que é o que é política, né? E nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, nós vamos falar sobre o conceito de política, tá? Nós não estamos falando aqui de partidos políticos, nem vamos falar de partidos políticos durante essa unidade, tá? Por que eu tô falando isso e deixando bem claro que não vamos falar sobre partidos políticos? Né? Porque quando a gente entra dentro de assunto de debate, de partidos políticos, a gente entra em questões muito pessoais, escolhas familiares, e aí acaba que as pessoas se exaltam muito, né? Elas acabam não respeitando a opinião do outro e ofendendo. E nós não queremos que isso aconteça, porque nem é o intuito da sala de aula. O intuito da aula dessa unidade é que a gente pense no nosso país como um todo, que a gente entenda alguns conceitos, né? Porque quando a gente fala de política, vem logo na nossa mente eleição, candidatos, né? Então é para que vocês entendam, né, o que isso significa. Então, novamente, não vamos tratar de partidos políticos, certo? Então, eu gostaria muito de pedir que vocês não fizessem comentários sobre presidentes, sobre candidatos, sobre partidos políticos, tá? Por quê? Porque senão a gente entra no âmbito do conflito e não é essa a proposta da aula. A proposta da aula é que a gente entenda, tá? O que é a política, o que é um sistema político, certo? Para que a gente possa pensar na sociedade como um todo. E por que isso está sendo abordado na aula de ensino religioso? Né? Vocês também provavelmente vão estudar aí com as professoras de vocês esse tema dentro de geografia ou então dentro de história, que eu não me lembro exatamente. Mas é para que a gente pense no outro. O ensino religioso vem com essa proposta, né? Desde o início desse livro, vem falando sobre cidadania, né? Vem falando sobre religião e cidadania. Então, é a gente não pensar individualista, né? Não pensar só nós mesmos, só no nosso próprio umbigo, mas pensar no coletivo também. E quantas nossas ações, elas às vezes influenciam o coletivo. E como nós vivemos em sociedade, nós precisamos pensar nesse coletivo. Então é para isso que vem a proposta do livro. O capítulo 5, então, ele vai falar sobre o que é política. E a gente precisa entender que o termo política significa organização, administração. Ou seja, é a gente pensar como algo vai funcionar. Isso é política, ok? Como assim? O livro traz esse exemplo. Vamos pensar numa cidade de crianças, que seja feito só por crianças, onde só crianças moram, onde os políticos, os candidatos sejam crianças, ok? Pensando nesse contexto, vamos pensar vocês, né? Quinto ano, faz de conta que vocês então vão montar uma nova sociedade, uma nova cidade aí, tá? O que vocês têm que começar a pensar? Quem vai recolher o lixo? Quem vai fazer esse serviço? De quanto tempo esse serviço de coleta de lixo vai ser feito? Quem vai cuidar do trânsito? E da segurança? Como que essa segurança vai funcionar? Como esse trânsito vai funcionar?
Vamos ter escola? Não vamos ter escola? Quem vai ser responsável para dar conhecimento para essa cidade das crianças? Que mais? Prédios. Quem vai morar onde? Como que isso vai ser dividido? Quem faz o quê? Tá? Então, esse tipo de pensamento, como a política, né, como a sociedade vai se organizar, certo? É organização, certo? É a gente administrar alguma coisa. E a política é justamente isso, só que nós vamos pensar no âmbito do nosso país, né? Às vezes do nosso estado, às vezes da nossa cidade, né? Porque nós temos várias esferas. Então começa a primeira política dentro da nossa cidade, como essas questões de organização de trânsito, de lixo, educação, saúde, e aí ela vai aumentando, né? Então aí da nossa cidade passa para o nosso município, que são aquelas cidades em volta, né? Depois vem para o estado, né? Aí passa a ser o nosso país. Então é pensar em todas essas esferas. E a gente pode fazer uma relação muito boa com o período que nós estamos vivendo, não é mesmo? O quanto a nossa vida hoje está dependendo de decisões políticas, ou seja, decisões administrativas, né? Se nós estamos hoje em casa, quarentena, em isolamento, isso é por quê? Foi porque o Colégio São José decidiu isso? Não, foi porque os nossos governantes decidiram isso, né? Então, essa organização, essa administração, a forma como a nossa sociedade vai se organizar, ela vem vindo dentro de decisões, certo? Para administrar a nossa vida cotidiana, né? Então, para que... outro exemplo também. Por exemplo, até onde o meu direito vai para não incomodar o meu vizinho, não é mesmo? Barulho, tem muita gente que reclama, por exemplo, que o vizinho da festa passa do horário do silêncio, né? Passa das 10 da noite, então aí isso incomoda, e às vezes o pai ou a mãe precisa ligar para a polícia para fazer uma reclamação, né? Então, assim, tudo isso são organizações, né? Que a gente precisa, como vários seres humanos vivendo no mesmo ambiente, que é uma cidade, né? Eles precisam entrar em acordo. A mesma coisa quando a gente mora num prédio, né? Ou então mora num condomínio. Esses lugares, eles têm as suas regras ali dentro, né? Então, por exemplo, às vezes dentro de um condomínio ou na garagem de um prédio, a gente não pode passar correndo, né, na velocidade que quer. Então, às vezes tem crianças ali, as pessoas estão passando às vezes com um carrinho de compra, então às vezes aquela velocidade é controlada, muitas vezes também tem algumas campanhas dentro do prédio, né, principalmente, por exemplo, hoje em dia, por conta do coronavírus, né? Então, às vezes, muitos prédios pedem para que não vários moradores entrem ao mesmo tempo no elevador, a não ser que sejam da mesma família, né? E vá para o mesmo andar na mesma casa, aí eles podem ir. Se não, se você vai para o primeiro andar ou vai para o terceiro andar, então eles pedem que você faça isso, né? Cada um na sua vez, esperando, respeitando essa coletividade. Então a gente pode trazer muito do que a gente está vivendo hoje para essa experiência, né? Essa experiência de viver coletivamente, tá? Que mais a gente fala aqui? O livro também trata sobre a escolha dos candidatos, né? Porque a gente tá falando que são decisões administrativas.
Então a gente vai esquecer agora o nosso momento político, certo? Como eu já disse, nós não vamos falar de partidos aqui que estão em vigor em 2020, o que fizeram, o que não fizeram, enfim, não vamos entrar nesse mérito, ok? A gente não está falando sobre isso. Quando a gente vai escolher um candidato, é muito importante que, pensando que esse candidato, de uma certa forma, vai administrar também a nossa vida, né? Vai tomar decisões coletivas para que a gente possa viver de uma forma melhor, é importante que a gente pesquise sobre esse candidato, né? A gente pesquise o quê? O que ele já fez, como que foi a vida dele, né? O que ele investiu, quais foram os projetos dele, esses projetos, algum deles já foi aprovado, né? Como que é a vida desse candidato? Por quê? Porque é justamente ele que nós vamos colocar ali no poder. É justamente ele que vai tomar decisões administrativas da nossa cidade, ou então do nosso estado, ou então do nosso país. Então, a gente tem que fazer uma escolha consciente, né? Uma escolha assim, tá, peraí, em quem que eu tô voltando? É só porque é uma pessoa que tá na moda, ou então eu conheço, é parente de não sei quem. Não, a gente tem que pensar na vida, né? A gente tem que pensar que aquilo ali vai influenciar a nossa vida também, né? E vai influenciar um coletivo. Então é importantíssimo que a gente pesquise a vida desse candidato, né? Então que o voto ele seja consciente. É isso que quando chega na campanha eleitoral fala assim, tome consciência do seu voto, voto consciente. Por quê, gente? Porque tem muita gente que não pesquisa sobre o candidato, às vezes pergunta pro vizinho, né? Quem que você vai votar? E o vizinho fala, e a pessoa, eu vou votar nesse também. Não é assim, certo? O nosso voto é o nosso poder na sociedade, é a nossa voz, né? Então, por isso é que a gente tá aqui conversando sobre isso. A mesma coisa é quando tem no colégio, né, a eleição para a chapa, né, a chapa do Grêmio. Então, o que acontece? Os alunos vão em cada sala, se apresentam para vocês, falam das propostas, né? Isso, certo? Então, vejam, procurem, pesquisem quem são esses alunos. Eles vão representar vocês no colégio, né? Então, assim, esse voto, ele também tem que ser consciente. Ele também tem que ser feito de uma forma consciente, não, é porque meu amigo, porque às vezes o seu amigo não é quem vai trazer a melhor proposta naquele momento para o colégio, né? Então, às vezes é uma outra pessoa que às vezes você nem sabe. E outra coisa muito importante, além disso, é checar. Sempre quando tem uma eleição, os governantes, eles fazem promessas. Eu vou mudar a rua, ou então eu quero construir mais casas, eu vou investir mais dinheiro na educação, vou investir mais dinheiro na saúde pública. Tá, mas a gente precisa também checar o que os nossos governantes estão fazendo durante o período dele de mandato. Ele está cumprindo com o que ele propôs? Certo? Ele está conseguindo fazer aquilo que ele propôs pra gente no momento de eleição? Isso é muito importante que a gente também tenha em mente, né? Então, a gente traz isso também novamente para a parte quando a gente faz uma eleição de Grêmio estudantil. O Grêmio tá cumprindo com aquilo que ele propôs para vocês? Mesmo que não seja o seu candidato, o candidato a qual você votou. Faz de conta que venceu a eleição um candidato que você não tinha votado nele, desculpa. Você vai fazer o quê? Qual que foi a proposta desse candidato? Fazer isso? Né? Então, eu vou checar da mesma forma. Não interessa se eu não votei. Eu não votei nele, então, tudo bem, deixa aí, ele no candidato que eu votei não ganhou. Não, não é assim. Nós temos que cobrar também desses candidatos, mesmo que o candidato que nós tenhamos votado não tenha ganho uma eleição,
né? Então é importante a gente permanecer ativos dentro da nossa sociedade, né? Permanecer presentes, cobrando, né, os políticos, porque se nós temos uma sociedade, né, de pessoas que não fecha os olhos para a política, para essa parte administrativa, não fecha os olhos para os seus governantes e deixa eles fazerem tudo o que quiserem, certo? Nós somos pessoas ativas dentro do nosso poder de atuar no nosso país. Então é isso que é importante também, tá bom? Nós temos esse capítulo apenas para que vocês entendam como funciona, né? Eu espero que tenha ficado um pouco claro sobre o que é política, e as dúvidas nós vamos tirar no nosso encontro do Hangouts. E é isso. E o que vocês quiserem comentar também é muito bem-vindo, tá bom? Desde que, lembrando, nós não estamos falando de partidos políticos e nem de candidatos. E eu gostaria que isso fosse respeitado, tudo bem? Então, eu termino aqui a explicação sobre esse capítulo, tá bom? Beijão!